Desejo muito carinho, saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. E dizer-lhes da minha alegria de poder estar entre nós. Mas antes de agradecer como se deve, quero pedir-lhes que, se possível, tornem os nossos assentos. Enquanto agradeço a Deus pela honra, o privilégio de estar nesta cidade honrada pela primeira vez, e para tanto agradecendo ao pastor José Zezuino, presidente desta igreja, e elevo a minha gratidão ao Senhor, pastor, em primeiro transmitindo-lhe um abraço do meu pastor presidente, pastor Zé Olisvaldo Nunes, e do meu pastor regional, que é o segundo vice-pastor Arnaldo Tavares. E o que eleva a minha gratidão ao Senhor é que eu sou vice-presidente de Mucam, e sei que nos dias que vivemos não está fácil acreditar no altar, no púlpito da igreja, a quem a gente nunca viu, a quem a gente não conhece. E o Senhor assim o fez. Não tenho palavras para externar a minha gratidão, pois sem a sua quiescência não estaria aqui. Agradecendo a toda a diretoria, desde o primeiro vice ao segundo, e a todos que compõem esta honrada diretoria, e a este corpo coeso de obreiros, que eu não vou ter a ousadia de chamá-los de companheiros, porque eu não estou à vossa altura, mas posso chamá-los de amigos. Quero reverenciá-los, agradecendo a Deus pela vida do pastor Morenilson, sua muito digna esposa, Noemi, que tem nos recepcionado, me contactou. Muito obrigado, meu amigo, pela honra, pelo carinho, para participar deste congresso de missões. E outro sim, agradecer às autoridades aqui presentes, Sua Excelência, excelentíssimo senhor deputado federal Giovanni, a gente já a conhece há muito tempo, tem uma grande admiração por ela e a sua família, e a todos que o acompanham. Fazendo menção, como se trata de um culto de missões, não seria mais necessário falar, depois de ouvirmos o relatório, depois de ouvirmos palavras tão motivadoras e essenciais para os nossos dias, como nós ouvimos aqui pelo pastor Cláudio. Que Deus cada dia abençoe mais a sua vida e a obra que está aos seus cuidados. Prazer em conhecê-lo. Revendo mais uma vez meus amigos, Cláudio, pastor pai, auxiliar cooperador de trabalho ali em Pernambuco, meu amigo, com os seus filhos, que tenho o prazer de conhecê-los desde os 5 anos de idade. Cláudio e Cláudia, muito bom revê-los. Queridos, serei sucinto, mas quero ler um texto, haja vista que eu quero só ministrar uma palavra de advertência e motivacional, pois queria continuar ouvindo. A gente fala muito de missões, mas nada melhor de ouvir quem vive ela. Mas como assim me é incumbido, eu quero ler um texto por demais conhecido, visto que o propósito é a advertência sobre o tempo da última hora. Há um texto em Mateus, capítulo 20, quando ele fala da parábola dos trabalhadores, quando Jesus verbaliza para os seus ouvintes um período ou períodos relacionando o cotidiano com o reino dos céus. Capítulo 20 de Mateus está escrito: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha.
e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para sua vida. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos eis o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Diz ele: ide vós também para a vinha, e receberei o que for justo. Amados, quero fazer menção de louvor a Deus pela vida de todos os irmãos das adjacências que estão presentes neste culto. Porém, estamos aqui em um congresso de consciência, sabendo que a responsabilidade de outrora, de toda a história que contém a Bíblia, está sobre os nossos ombros. Então eu gostaria de falar-lhes nada do que os irmãos já não sabem, porque está escrito sobre o projeto. Quando Jesus menciona esta parábola, obviamente que ele, como inteligente que ele era, ele usa um contexto cotidiano apropriado, de onde saía o maior percentual para sustentar a economia da época, que era a agropecuária. E quando Jesus menciona, vejam que ele toma o dia de trabalho para exemplificar toda a história, segundo um contexto teológico, da história da igreja, do ser humano. Se nós observarmos, por 32 anos, toda a minha vida, meu pai me criou meus irmãos, criei meus filhos, que hoje são casados, através da agricultura, porque minha formação profissional é voltada para a área agrícola. Então, se subentende o peso disso daqui, haja vista que eu galguei o patamar debaixo da misericórdia de Deus, e por cerca de 32 anos trabalhar em uma só empresa, desde da planta, da colheita e da administração de agricultura. E cheguei a um patamar de entender um pouco do dia de um trabalhador rural, aonde não se depende simplesmente do contexto psicológico, mas sim de um contexto físico-motivacional. Porque por os períodos, questões sazonais, cerca de 6 meses, como era a empresa de açúcar e álcool e derivados, eu tinha a oportunidade de assinar, de mandar recrutar e de mandar embora. E quando a prerrogativa principal, os requisitos necessários, era para quem estava cedo, porque na visão da agricultura, quem começa cedo é desbravador, é tido por mais corajoso e é tido por um bom funcionário. Jamais se contrataria uma pessoa no final do expediente. Então Jesus, ele usa todo o contexto, e aqui é o que pesa sobre os nossos olhos, porque se nós observarmos e traduzirmos estes horários, são 5, e ele começa a ter um período da madrugada antes de o sol nascer. Se nós observarmos o contexto, aqui é inteiramente lições
missões motivacionais históricas. Se nós observarmos o projeto, percebemos nos primeiros capítulos do livro do Gênesis a nossa história. Capítulo 1 e capítulo 2 mostram-nos quando Deus fez separação entre trevas e luz, e chamou as trevas noite e a luz dia. Quando Deus fez separação entre águas e porção seca, e chamou a porção seca terra e as águas mares. Quando Deus cria e dá ordem para que cresça ervas e produzam sementes. Quando Deus vai criando os animais. E o interessante, vou sintetizar, não quero ser cansativo. O interessante é que em todos os momentos, no final do dia, do maior projeto, no contexto terra, no contexto humanidade, Deus verbalizava que o que Ele fez era bom. Isso era uma expressão de alegria por algo novo. Quando Deus resolve criar o homem, Deus estava lançando no homem o ápice da sua glória. Quando Deus resolve criar o ser humano, Ele resolve criar um amigo. Ele resolve criar um adorador. Então Ele, quando não cria, geralmente como as outras demais criaturas, mas o ser humano é criado de forma diferenciada. Um ser que recebe, além de alma vivente, um sopro nas narinas. O ser humano é o único ser, dentre as demais criaturas, que Deus fez com motivações distintas de adoração. Tanto pode adorar na vitória, como pode adorar na derrota. É o único ser com esta motivação. Porém, quando Deus dá vida e sopra nas narinas parte do seu ser, o ser humano se torna o melhor amigo de Deus, partindo desse pressuposto relacional. Haja vista que a Bíblia nos mostra que esta intimidade chegou a um patamar tão alto que Deus outorgou pela capacidade intelectual, racional do ser humano, de lhe pôr aos pés todas as demais criaturas que Ele havia feito na face da terra. Isso é muita coragem. Todo empreendimento investido no planeta Terra, Deus outorga ao homem. E todos os dias, Deus via na virada do dia, no crepúsculo da tarde, dialogar com o ser humano. Por 7 vezes aproximadamente, do capítulo 1 ao 2, você vê esta frase: viu Deus que era bom. Porém, no capítulo 3, vem a decepção. A Bíblia diz que o ser humano ofende a Deus pelo seu próprio egoísmo, pelo novo, pela descoberta, pela igualdade. Foi esse o princípio que Lúcifer impregnou no cérebro de Eva, para que os seus cérebros quisessem ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. E esta proposta de igualdade alcançou o ser humano, e o ser humano foi ludibriado e ofendeu a Deus por meio do pecado da desobediência. Mas a Bíblia, como diz que Deus é santo e Ele não contempla o pecado, a Bíblia diz e mostra que aqui, só neste primeiro ponto do capítulo 13, Deus teria 1001 motivos para desistir do seu amigo, do ser humano, porque a justiça de Deus pedia a eliminação. Haja vista que a Bíblia mostra que o pecado fez uma separação entre o homem e Deus, o relacionamento foi quebrado. Porém, a justiça de Deus é suprimida pelo amor. O amor de Deus pelo ser humano é tamanho que a Bíblia diz que Deus expulsa o ser humano da sua presença, destitui-o da sua glória. Isso é muito grave. O homem agora é destituído
Só para os irmãos sentirem um peso da palavra, os irmãos percebem ver quantos esforços o ser humano faz quando ele é destituído de um poder humano, como um presidente, como qualquer outro que sofre impeachment e assim sucessivamente. Agora imagina, por uma infração, sem ter direito a desculpas, porque o pecado estava gerado, o homem é afastado, é destituído da presença de Deus, o seu Criador. A Bíblia diz que Deus expulsa o ser humano do paraíso. O amor prevaleceu porque era para ele ser destruído. Então Deus começa com a queda do homem, colocar uma forma protetiva para que o homem não pudesse voltar para a sua presença por meio de duas espadas clarejadas. O interessante é que agora o homem vai se virar em um contexto nordestino. O homem vai sobreviver do seu esforço. O homem agora perde o privilégio de toda tarde conversar com o Criador. Agora o homem começa a proliferar e a mulher com dor. Deus poderia desistir, mas agora Deus propõe este projeto. E qual era o projeto de Deus? Isso é amor, gente. É invisível, imensurável. Trazer de volta o seu amigo. Tentar reconciliação. Quando a gente trai, é fácil. Mas buscar com toda a força reconciliação quando somos traídos não existe no cérebro humano. Isso supera o amor composto em nós. Veja que o homem fora da presença de Deus, e Deus continua monitorando ele. É aqui que começa um período da madrugada e um contexto de uma visão missionária, projetista, do contexto teológico. Veja que Deus sempre teve alguém corajoso contra as adversidades, no contexto de adorar, mesmo longe de Deus. Veja que quando a gente chega no capítulo 6 do Gênesis, este povo havia proliferado. A Bíblia já não chama mais de Adão e Eva, mas chama de geração. Aí Deus resolve observar o coração e as atitudes comportamentais do seu ser humano, do amigo que o traiu. E a Bíblia diz que agora o coração de Deus pesa. Você sabe o que quer dizer o coração pesar? É só você ser pai. Bater em um filho uma vez, Deus já havia batido contra a sua própria justiça e o amor prevaleceu. Agora o coração de Deus é compungido, porque a Bíblia diz que o pecado da geração, do capítulo 6, chegou ao ápice, a ponto de feder a narina de Deus, afastando cada vez mais a possibilidade de reaproximação. Então, quando a justiça percebe que o pecado daquela geração fedeu a narina de Deus, ela exige de Deus, porque Deus é justiça. Você tem que abrir mão deles. O pecado deles está fedendo aqui. Aí Deus resolve dar ouvido à sua justiça e diz: eu tirarei da face da terra o homem que criei. Eu me arrependi de os haver feito. Você imagina a dor do coração de Deus no contexto morfológico para expressar esta expressão? Eu tirarei da face da terra o homem que criei, e por causa dele tirarei os animais, os répteis, e eliminarei toda a terra. Só que quando Deus decidiu, aí a Bíblia diz no capítulo 6, versículo 9, que no meio daquela geração, porque antes dessa geração, no contexto entre Adão e Noé, você vê alguém envolvido nesse projeto, que a Bíblia diz Abel.
Por temer a Deus, ofereceu mais, melhor sacrifício a Deus do que Caim, e por causa do projeto, perdeu a vida. Você vê entre esse preceito, Deus dizendo que houve um homem que andava com Deus no meio deste projeto, chamado Enoque, e Deus o trasladara para o céu, para si. Agora vem no meio de uma corrupção generalizada, aonde a justiça pedia a eliminação do homem, aí a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus nas suas gerações. A palavra graça quer dizer favor imerecido. É quando o amor de Deus cobre os nossos defeitos. Então o amor de Deus prevalece. E Deus propõe um projeto inusitado para Noé, desafiador, porque Deus diz, abre o coração e diz: eu me arrependi de haver feito o ser humano e iria acabar com ele, porque vou mandar chuva e dilúvio, porém por conta de você eu vou preservar o ser humano num contexto próprio. Meu amigo, eu vou preservar a raça humana, porque eu não sei conviver sem eles. Aí o desafio começa inusitado, porque a Bíblia diz que a proposta missionária começa no meio de adversidade, porque Deus diz a Noé: olha a aliança que Deus fez com Noé, tu vai fazer uma arca. E o pior é que esta arca, o escritor de Hebreus no capítulo 11, ele faz menção de dizer, na continuação do projeto, que Noé foi divinamente avisado das coisas que não se viam. Ou seja, nunca tinha chovido, nunca tinha tido dilúvio, e Deus disse: eu vou mandar chuva, eu vou mandar dilúvio, mas eu preservarei você. Você topa, você aceita o desafio, vai fazer uma arca no seco, onde nunca tinha chovido. Isso é negócio de doido, irmão. O projeto de Deus é desafiador. Fazer um navio na beira do mar todo mundo faz, mas no seco, sem nunca ter visto chuva, nem muito menos enxurrada. E Noé disse: deixa comigo. Não é à toa que a proposta de Noé foi tão contra a razão humana, que a Bíblia diz que os seus contemporâneos, em unanimidade, o chamavam de maluco, de louco, porque aceitou um projeto missionário quando ninguém ainda tinha perspectiva de viver. Eu sempre costumo dizer que esse negócio de projeto missionário, irmão, pelo qual e para o qual nós somos chamados, cada um na sua chamada, mas o propósito do projeto é esse, não é para ninguém se apresentar, é para que todos os esforços sejam em ganhar almas. Aí o povo dizia: está doido. Noé pregou por vários anos, não desistiu do projeto, numa preparação até que o dilúvio veio. E veja que Jesus, quando fala da última hora, ele usa isso aqui. Capítulo 24 de Mateus, ele diz: assim como foi nos dias de Noé, assim será. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, e ninguém se ligou, até que veio o dilúvio e consumiu a todos, exceto Noé e sua família. Capítulo 8, o dilúvio cessa. Agora 8 almas no projeto. E Deus tira-os da arca, eles pisam em terra seca novamente. E Deus não desiste do projeto, quando tinha motivo para desistir. Aí Deus olha para Noé e diz: sai da arca, faz uma nova aliança, e diz: prolifere, encham a terra, ou seja, produzam. Deus motiva o ser humano. Chega no capítulo 11, o ser humano quer coibir o projeto missionário de Deus. Agora a Bíblia diz que eles resolvem criar uma torre para vigiar, para ninguém se espalhar, para ninguém sair, para a terra não encher. Aí Deus vê a sua intenção lá e agora confunde a língua, e vem a diversidades de idiomas e dialetos que hoje a gente sobrevive ou vive com medo, por conta de um egoísmo e de alguém querer barrar um projeto de Deus. Se você chega no capítulo 12, aí agora Deus resolve investir diferente.
Veja que no capítulo 12, você vê a ousadia de Deus, que é a coragem de acreditar no ser humano. A Bíblia diz que Deus agora, no projeto, Ele põe em execução o primeiro projeto missionário em uma visão transcultural, usando o ser humano. Deus vai lá em um dos caldeus, levanta no meio de uma crise de idolatria, e Deus faz uma proposta inusitada. Isso é o horário da madrugada, gente. Obscuro, antes do sol nascer, já tinha gente envolvida nesse projeto de resgatar o homem para Deus. Aí Deus vai a Abraão e faz uma proposta missionária: sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. E o escritor hebreu diz que Abraão acreditou na chamada. Abraão entra agora com um projeto espiritual. Deus agora resolve criar um povo específico, ser santo, zeloso, particular, de boas obras, para trabalhar no berço espiritual. Veja que a geração de Adão, ela aqui dá uma parada. Agora começa uma geração espiritual, porque quando Mateus no capítulo 1 fala desse projeto espiritual de resgate que deu certo, ele diz que de Abraão até Davi foram 14 gerações envolvidas, de Davi até o cativeiro, mais 14 gerações, e do cativeiro a Cristo, mais 14. Veja o projeto na madrugada: 14 gerações, 42 gerações envolvida nesse projeto que nós estamos hoje. Abraão acreditou em fogo. E o que eu acho lindo é que os escritores hebreus nos dão um resumo, que às vezes eu morro de vergonha de mim mesmo, de fazer tão pouco. Ele diz que Abraão, pela fé, acreditou na chamada e no projeto. Ele diz que Sara, pela fé, na esperança de ter um filho, acreditou nesse projeto e foi seguindo o marido. Ele diz que pela fé, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú por conta desse projeto. Ele diz que por esta fé, Jacó, ele prediz acerca de um futuro. O mesmo escritor hebreu no capítulo 11, ele diz que por esta mesma fé, ele faz questão de dizer que José, ele prediz acerca da vinda do Senhor, quando ele diz aos seus irmãos: não enterrem os meus ossos no Egito, porque por certo Deus o visitará e os tirará desta terra. Ele diz que pela fé foi que Moisés, olha o projeto inusitado de Deus, o que é que faz? Ele diz que pela fé, Moisés, já sendo grande, ou seja, com direito de escolha, ele decidiu não ser chamado filho da filha de Faraó, ou seja, ele abriu mão de ser neto, ser chamado, considerado neto da maior autoridade política e econômica da época. Por quê? Por causa da promessa do projeto, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, e olha a visão dele, e acreditando e esperando no vitupério de Cristo, que viria para redimir todos os seus irmãos. O escritor hebreu diz que pela fé as muralhas de Jericó caíram. Ele diz que envolvido nesse projeto pela fé, Raabe escondeu os espias. Ele diz que pela fé ele sai numerando, falta minha tempo para falar de Baraque, de Jefté, de Gideão, de Sansão, de Davi, de Samuel, de Daniel, todos envolvidos em um projeto antes do sol nascer. Ou seja, o que é que me dói é que os escritores hebreus dizem que esses homens abriram mão de viver por causa do projeto. Os escritores hebreus fazem questão de dizer que esses homens não tinham proteção do Estado, esses homens não tinham casa para morar, moravam na cavidade das cavernas e nos buracos da terra. Os escritores hebreus dizem que esses homens
o escritor Hebreus diz que por esta promessa eles alcançaram a fé. E mesmo alcançando a fé, Deus não colocou-os na promessa. Desde Abraão ninguém entrou. Por quê? Porque Deus tinha coisa melhor ao nosso respeito. Deus não queria que estes homens entrassem no paraíso sem a gente. Eles ainda estão esperando a gente neste mesmo projeto para voltar para Deus. Olha o último trabalhador da madrugada. Olha o projeto em Israel, farrapou. Deus investiu. Levítico, Deus deu uma lei para aproximação com o voto particular, onde Deus propõe o que ele sabia, a prata e o ouro, fazia parte do resgate, mas eles não foram suficientes para tirar o pecado e aproximar o homem de Deus. Quando a gente chega em Jeremias capítulo 31, a partir do versículo 31, olha o que é que Deus faz. Eu farei com a casa de Israel e de Judá uma aliança nova. Aí Deus diz: não será aquela aliança que eu fiz com seus pais, quando com mão forte os tirei dos reis do Egito e os amei profundamente, e eles invalidaram a minha aliança. Aí Deus diz: esta nova aliança eu vou impregnar, não em tábua, mas no coração de carne. Ninguém vai se esquecer, porque ninguém vai ensinar o seu irmão. Aí Deus diz: essa nova aliança eu perdoarei os vossos pecados e deles não me lembrarei mais. É a proposta de projeto familiar. Aí quando Malaquias estoura como o último trabalhador desse período obscuro, ele começa dizendo, lá no capítulo 3, salvo engano, ele diz: eu, o Senhor usando Malaquias, mandarei o meu anjo para preparar o caminho. Ele vem, e ele vai vir feito o ourivo e o lavandeiro. Ele vai purificar. Quem subsistirá no dia da sua vinda? Quem resistirá? Porque ele aniquilará o pecado em si. Ele apertará o negócio. Mas para vós que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça. Cessa. Silêncio de Deus. 400 anos se passam. Deus em silêncio. Preparei o meu anjo que irá preparar o caminho. Mandarei. 400 anos depois, aparece no deserto da Judéia. João Batista. E olhe que João Batista, eu costumo dizer, ele não aparece no meio da fama. O projeto é tremendo, gente. O projeto de Deus independe de famoso, de quem pode. Não, é dele. João Batista aparece no deserto da Judéia pregando ao erro. E pregando o quê? A proposta do sol. Arrependam-se, produzam frutos dignos de arrependimento, porque o machado já está posto a raiz da árvore, e quem não produzir fruto será cortado e jogado no fogo. E a mensagem de João Batista do deserto invade. Não me pergunte como, que na lógica humana não dá para entender. A mensagem de João Batista no deserto perturba o centro religioso político de Jerusalém. A Bíblia diz que as pessoas corriam para o deserto para ouvir quem era esse doido que estava pregando uma mensagem de esperança. A Bíblia diz que não era só a ralé, a Bíblia diz que era soldado, era gente da alta potência, ia lá, quando chegava lá João Batista não tinha papa da língua, ele pregava que o arrependimento era a única forma de apresentar o nome a Deus. Não tinha jeitinho com ele. Como é que pode um homem sem curso superior? Não, escute o que eu vou dizer. Estude o máximo que você puder, isso é ótimo para a obra, mas a obra não depende só disso, a obra não depende disso. Veja que João Batista não tinha diploma, João Batista não tinha dedo, não tinha nada bom para vestir, era pele de camelo, era ralar, mas ele estava lá, e o que atraiu
Tu és Jeremias, não. Tu és o profeta, não. Tu és o Messias, não. Quem és tu? Eu sou uma voz. Uma voz do projeto. E o melhor é que a Bíblia diz que as pessoas confessavam os seus pecados e aceitavam a proposta do projeto. Aí se você for para o capítulo 1 de Marcos, versículo 15, aí prenderam João Batista para coibir o projeto. Aí a Bíblia diz que quando prenderam João Batista, aí começa Jesus vindo da Galileia. O sol nasceu, gente. E Jesus pregava: o tempo é chegar. Arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. E Jesus começou a pregar em toda a sua essência. A mensagem de Jesus era tremenda. Jesus foi a manifestação real de Deus. Foi o melhor de Deus para o ser humano. Deus resolve fazer o ápice da aliança, usando o seu filho. Um contexto teológico mostra, e a Bíblia diz que os judeus tinham várias alianças. Primeiro, o maior, o mais poderoso sentava, e o escravo vinha, ou servo, colocava a mão debaixo da coxa direita e fazia uma aliança de juramento. Outra, o maior chamava o menor e o levava à porta da cidade, e diante de testemunhas fazia o juramento. Mas o ápice de uma aliança era quando o maior tinha que se esvaziar do seu poder e descer e se igualar ao escravo, ao menor. Aí não dava para fazer. Foi aí que desde a queda até aqui nenhum homem conseguiu fazer isso. Precisava se esvaziar para assumir a culpa de um devedor, seu inimigo, e não era seu amigo. Para pagar a dívida de amigos, a gente até ajuda. Eu dou uma parte. Mas para pagar a dívida do pior inimigo, nem nos teus ouvidos você quer ouvir essa proposta. Agora chega, Deus, que a prata e o ouro, que o homem em si não tinha condição de pagar o preço, por conta do egoísmo. Aí Paulo escreve aos Filipenses: olha a coragem do projeto. Deus agora resolveu entregar o melhor que ele tinha. Aí Paulo diz que Cristo, sendo Deus, ele não usurpou aceitar a Deus, mas ele se esvaziou e desceu. Se falou aos homens, semelhante a eles, e foi fiel até a morte, e a morte de cruz. Quem sofreu mais no projeto foi Deus. Por qual é o Pai, na lógica humana, que entrega o filho para passar por isso que Jesus passou, para recuperar o inimigo? Quando Jesus começa a pregar, ele prega diferente dos seus, do sistema. O sistema pregava autoridade, Jesus vem pregando amor. O sistema pregava que tinham que amar o leproso, mas eles mesmos recusavam. O sistema pregava que tinha que acolher o enfermo, mas eles viravam as costas para os feridos. Então, quando Jesus vem da Galileia, vem impactando, porque ele vem trazendo o sol da esperança para o perdido. Ele, além de vir, ele chegava onde estavam os leprosos, começava a pregar, e na pregação ele não virava as costas para o coxo, para o paralítico, para o ferido. Ele já gritava de lá: queres ser curado hoje? As pessoas gritavam: quero. Ele: pega a tua cama e vai-te embora. O leproso saía correndo atrás dele: Senhor, se tu quiser, tu pode me limpar. Enquanto o sistema nem se aproximava, era cerca de 50 metros de distância, Jesus deixava o leproso se aproximar e dizia: eu quero ficar limpo agora. E o leproso ficava limpo, e a mensagem Jesus pregou. Levaram Jesus à cruz. Para quê?
para consumar o pagamento pelo nosso resgate. Agora Jesus vem. A Bíblia diz, ele próprio diz que o dono da vinha, quando acabou o horário da madrugada, ele sai à terceira hora, o período de 6 às 9, quando o sol nasce e vai se aquecer. Aí ele faz parte desse horário, no contexto teológico. Ele vai à cruz por causa de mim e de você. Inocente, sem pecar, levam ele à cruz. Me ajuda aí, por favor. Quero entrar na conclusão. Se você observar o preço que a gente custou, é imensurável. Hoje me perguntam mesmo, por que tu chora demais? É antiético. Como não chorar, meu irmão? Sabendo o traste que eu era perdido, e Deus pagou tão caro para me aproximar dele de novo. Agora Deus é o seu filho e da cruz. A Bíblia diz que ele passa por 2 julgamentos, judeu e romano. O julgamento judeu começa à noite, que era proibido, mas julgam ele, procurando acusá-lo, não encontraram culpa. Acusaram de blasfêmia por se dizer ser o filho de Deus. Meia-noite, sabendo que esse argumento não ia passar para a crucificação, levam ele na madrugada para a casa de Caifás, Cláudio. E é na casa de Caifás que o sumo sacerdote comete um absurdo de corrupção. Ele começa com uma autoridade sacerdotal e religiosa seletíssima. Ele começa a subornar gente, pessoas, sintetizando: eu te pago se tu for lá e testemunhar que Jesus cometeu um pecado. Passaram a madrugada toda, e a Bíblia diz que não encontraram ninguém que ao acusasse ele de erro. Amanhece o dia, levaram ele para o Sinédrio. A noite toda acordado no julgamento. O dia tinha sido de evangelização. O Sinédrio não é contra a culpa e ratifica na meia-noite blasfêmia e levam para o julgamento romano. Quando eles apresentam a causa a Pilatos diz: não, isso aí não é comigo não, essa culpa é religiosa, é de vocês, julguem vocês. Aí eles colocaram agora uma acusação que fazia jus à morte de cruz, que era sedição, perturbador da ordem pública, trabalhando e divulgando, incitando o povo contra o império. Aí é aqui que ele entra na condenação, e mesmo com essa falsa acusação, Pilatos diz: eu não encontro nele crime algum. Tem como você olhar para quem está ao seu lado e dizer: Pilatos não encontrou crime algum em Jesus, porque o crime era meu. Pilatos não viu. Condenam ele à cruz, condenam a morte. E o triste era a humilhação que os condenados sofriam. Deuteronômio diz que se alguém fosse condenado nesse contexto de contenda no julgamento judeu, era para ele ser levado perante os magistrados, juízes, e na frente dos magistrados ser chicoteado antes da cruz 40 vezes. Como os judeus tinham medo de ultrapassar, só davam 39. E a história diz que aqueles chicotes, eles eram compostos de 12 pernas, cada chicote. E a história diz que em cada perna tinha ossos pontiagudos, ossos de carneiro. Agora imagina 39 chicotadas no corpo de um inocente. 12 pedaços de ossos enfiava na carne e os algozes arrastavam. Se você faz uma conta simples,
12 vezes 39 vezes. 400 e poucos corpos rasgando o tecido do corpo de Jesus. Se a condenação na cruz seguiu os requisitos romanos, era para dilacerar, porque a ordem dizia que tinha que ser chicoteado, por 5 quarentenas, menos uma, dava cerca de 195 chicotadas, vezes 12. Aí Isaías diz que olhando a gente para ele, não víamos sua luz própria. Ele foi moído, foi dilacerado, mas pelas suas feridas nós fomos sarados. Ele podia desistir, mas ele não desistiu. Ele foi fiel até o fim. E veja que Paulo enfatiza: foi fiel, obediente até a morte. E ele diz: morte de cruz não foi uma morte comum. Jogam no túmulo. Quando jogam no túmulo, acaba a esperança do projeto. Os que ele escolheu para continuar o projeto viraram as costas. Pensávamos que fosse ele, mas já é o terceiro dia e a gente não tem duvidado alguma, bem certo, que algumas mulheres terceiro dia, a morte não conseguiu prender o sol da justiça. A Bíblia diz que as cordas da morte foram quebradas, a tampa do túmulo foi aberta e Jesus saiu vivo. O projeto missionário não morreu, ressuscitou com força. Foi pago o preço. Pai, está consumado. O homem agora pode voltar para ti, Pai. É só ele querer, Pai. Tu agora pode ter intimidade com o homem de novo. O véu foi rasgado de alta a baixo. Não há mais limite. João Batista é morto. Matam Jesus, mas ele ressuscita. E Jesus vai para o céu. E o projeto? O dono da vinha sai às 6h, com o contrato na mão, gente. Você pode olhar. Os trabalhadores da 6ª até a 9h foram contratados. O dono da vinha saiu com o contrato, acertou o salário. Eu vou pagar a vocês o que foi justo. O horário da igreja primitiva, o horário da visão de Abraão, os judeus. Só que no projeto de Deus, Isaías tinha dito que Deus ia usar um povo que não era chamado de povo para incluir nesse projeto. Agora a igreja primitiva, debaixo de açoites, debaixo de fogo, debaixo de perseguições, não desistia. Pregava a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, que hoje a gente está esquecendo por conta da pós-modernidade, dos nossos luxuosos apartamentos, dos nossos brilhantes 4x4, das nossas brilhantes vias expressas. Estamos esquecendo do céu. Arrebatamento não se fala mais. A urgência de ganhar alma está ficando para depois. Pregamos pouco sobre arrebatamento, porque não dá mais agenda, porque o povo está perdendo a esperança. As mensagens hoje são mais psicológicas, terapêuticas, autoajuda.
Mas estamos esquecendo de dizer que o pecador não pode ver a Deus na sua essência. A hora está chegando. É hora de continuar pregando a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz. Mataram ele, mas ele ressuscitou. É a mensagem da cruz que ainda ressuscita, que ainda batiza com o Espírito Santo. Que o dono da vinha sai a terceira, a 1/10 hora. No calendário judaico era 5 horas da tarde e o dia terminava de 6, era a última hora. E o dono da vinha vai para a praça, que era de comum no contexto cotidiano deles, dos contratadores, dos homens, dos empresários da época, dos vinhateiros. Terminava o dia, eles iam para a praça. Aí quando o dono da vinha chega na praça, ele encontra um grupo ocioso. E esse grupo é o único que ele questiona. Ele não faz uma proposta de trabalho, ele questiona. Ele diz: por que vocês estão aqui a esta hora? Já são 5 horas e vocês ainda estão aqui. Aí aquele grupo diz: ninguém acreditou em nós. Nós não tínhamos requisitos para trabalhar na vinha de ninguém. Olha a coragem do dono da vinha. Nenhum empreendedor contrata alguém faltando 1 hora para terminar o expediente. E são juízes porque tem cargos. Aí o dono da vinha olha para aquele grupo, que era gente e gentios, e diz: vão vocês também para a minha vinha, e eu vou dar a vocês o que é justo. Você está vendo o peso que está sobre nós? Não adianta só pregar a história. Eu não vim aqui, eu disse que eu ia pregar o que você já sabe, mas eu vim aqui provocar você a sentir isso, a fazer a sua história nesse projeto. O que nós estamos fazendo, gente, é a última hora. E agora falta menos de 1 hora. A gente viu relatos aqui de vidas que estão perecendo, que vão perecer. E esse projeto agora está sobre nós. Pedro passou, Paulo passou, fez a história. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que foi com ele, é o mesmo que está entre nós. Então, qual é o problema? Quando eu me lembro da coragem de William Seymour, trabalhadores da última hora, escurinho, pós-revolução, no meio de uma revolução industrial na América do Norte, transição do século XIX para o século XX, 1906, convidaram ele para pregar numa igreja de Los Angeles. E ele foi pregar na primeira noite, ele pregou sobre batismo com o Espírito Santo. Línguas estranhas é evidência do batismo. E ele não era batizado. O impacto foi tão grande que na segunda noite, a cúpula da igreja não aceitou. Quando ele chegou, a igreja diz, a história estava fechada no cadeado. Ele ficou na porta, mas ele não desistiu. Um irmão da igreja, segundo o relato, leva ele para a casa dele e lá eles começam a cultuar. Só 2. E vai, o dono da casa é batizado com o Espírito Santo. Daqui a pouco a moça que futuramente seria sua esposa
é batizada com o Espírito Santo. Daqui a pouco, Seio é batizado com o Espírito Santo. A notícia vai se espalhando. Daqui a pouco, tem um culto. E os irmãos vão chegando, Jesus batizando em um número crescente. Diz o relato que chegou um dia que o avivamento caiu. Que o solo da casa caiu para baixo e as línguas estranhas começaram a fluir. Diz o relato que os irmãos passaram 3 dias inteiros, 3 noites só gritando glória a Deus, falando línguas estranhas. E os homens, as pessoas queriam chegar, para não chegavam na casa, porque agora era tão grande que quando as pessoas se aproximavam, o Espírito Santo pegava e as pessoas caíam e pulavam e Jesus batizava com o Espírito Santo. O que motivava esse jovem, gente? Cheio do poder, não tinha o direito de pregar no púlpito da igreja, porque era preto. Eles tinham tudo para desistir, mas enquanto ele não pregava no púlpito da igreja, pegava uma caixinha de verdura e ia para o meio da rua, ficava em cima gritando, e Jesus batizando no meio da rua com o Espírito Santo. Jesus precisa de um crente doido por missões, apaixonado por missões. Quando eu lembro a coragem e a ousadia do Spurgeon, o homem que pregava sermão passava 3 dias arranhado, dormindo, mas não abria mão de pregar o Evangelho. Os tornozelos inchados por causa da gota úrica, a doença apertando, e ele pregando, ganhando alma para Jesus, príncipe dos pregadores. O que dizer de Wesley? O homem que impactou a Europa, em ênfase, Inglaterra. Olha o que é que um homem envolvido com missões pode fazer. Diz o relato que a rainha da Inglaterra verbalizou: eu prefiro todos os canhões do mundo virados contra o meu país do que um crente cheio de Deus orando contra o meu país. Década de 40, diz a história que um grupo de seminaristas norte-americanos foram para a Inglaterra ouvir e ver a história de Wesley. Desembarcaram na Inglaterra e foram levados para a casa de Wesley. E o Cicerone começou a mostrar as relíquias, o quarto que ele dormia, a mesa que ele se alimentava, o escritório da escrivania onde os seus sermões eram compostos. E o Cicerone leva eles na cadeirinha que o Wesley orava. Quando os jovens viram a marquinha dos joelhos no cimento, começaram a chorar. Terminou a visita e foram para o ônibus, para casa. Vamos para o aeroporto. Quando fizeram a contagem dos que voltaram, faltava um irmão, um jovem. Nosso tempo, década de 40. Aí voltaram a procurar o jovem que se perdeu. Depois de procurar muitos lugares, lembraram da casa de Wesley. Entraram na escrivania, não tinha ninguém. Entraram no quarto, não tinha ninguém. Quando chegaram na cadeirinha que John Wesley orava, o jovem estava lá em lágrimas, em pranto e em clamor. E a oração daquele jovem era amor por almas. Ele gritava naquela cadeirinha sozinho: Senhor, Tu usou John Wesley para sacudir a Inglaterra. Eu estou aqui, Jesus. Me usa também, faz de novo o que Tu fizeste. Enquanto ele chorava gritando: faz de novo, o mestre do céu chegou, o dono do homem disse: Billy Graham, levante, meu filho, o homem já está indo embora, levante, meu filho. Olha a história de Billy Graham, um dos maiores ganhadores de alma da história. Pensávamos que fosse ele, mas já é o terceiro dia, e a gente não tem duvidado agora, bem certo, que algumas mulheres terceiro dia, a morte não conseguiu
conseguiu prender o sol da justiça. A Bíblia diz que as cordas da morte foram quebradas, a tampa do túmulo foi aberta e Jesus saiu vivo ali. O projeto missionário não morreu, ressuscitou com força. Foi pago o preço. Pai, está consumado. O homem agora pode voltar para ti, Pai. É só ele querer, Pai. Tu agora pode ter intimidade com o homem de novo. O véu foi rasgado de alta a baixo. Não há mais limite. João Batista é morto. Matam Jesus, mas ele ressuscita. E Jesus vai para o céu. E o projeto? O dono da vinha sai às 6h, com o contrato na mão, gente. Você pode olhar. Os trabalhadores da 6ª até a 9h foram contratados. O dono da vinha sai com o contrato, acertou o salário. Eu vou pagar a vocês o que for justo. O horário da igreja primitiva, o horário da visão de Abraão, os judeus. Só que no projeto de Deus, Isaías tinha dito que Deus ia usar um povo que não era chamado de povo para incluir nesse projeto. Agora a igreja primitiva, debaixo de açoites, debaixo de fogo, debaixo de perseguições, não desistia. Pregava a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, que hoje a gente está esquecendo por conta da pós-modernidade, dos nossos luxuosos apartamentos, dos nossos brilhantes 4x4, das nossas brilhantes vias expressas. Estamos esquecendo do céu. Arrebatamento não se fala mais. A urgência de ganhar alma está ficando para depois. Pregamos pouco sobre arrebatamento, porque não dá mais agenda, porque o povo está perdendo a esperança. As mensagens hoje são mais psicológicas, terapêuticas, autoajuda. Nós estamos esquecendo de dizer que o pecador não pode vir a Deus na sua essência. A hora está chegando. É hora de continuar pregando a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz. Mataram ele, mas ele ressuscitou. É a mensagem da cruz que ainda ressuscita, que ainda batiza com o Espírito Santo. Que o dono da vinha sai a 10ª hora. No calendário judaico era 5h da tarde e o dia terminava de 6, era a última hora. E o dono da vinha vai para a praça, que era de comum no contexto cotidiano deles, dos contratadores, dos homens, dos empresários da época, dos vinhateiros. Terminava o dia, eles iam para a praça. Aí quando o dono da vinha chega na praça, ele encontra um grupo ocioso. E esse grupo é o único que ele questiona. Ele não faz uma proposta de trabalho, ele questiona. Ele diz: por que vocês estão aqui a esta hora? Já são 5 horas e vocês ainda estão aqui. Aí aquele grupo diz: ninguém acreditou em nós. Nós não tínhamos requisitos para trabalhar na vinha de ninguém. Olha a coragem do dono da vinha. Nenhum empreendedor contrata alguém faltando 1 hora para terminar o expediente.
de são juízo, porque tem cargos. Aí o dono da vinha olha para aquele grupo, que era gente, gentios, e diz: vão vocês também para a minha vinha, e eu vou dar a vocês o que é justo. Você está vendo o peso que está sobre nós? Não adianta só pregar a história. Eu não vim aqui, eu disse que eu ia pregar o que você já sabe, mas eu vim aqui provocar você a sentir isso, a fazer a sua história nesse projeto. O que nós estamos fazendo, gente, é a última hora. E agora falta menos de uma hora. A gente viu relatos aqui de vidas que estão perecendo, que vão perecer. E esse projeto agora está sobre nós. Pedro passou, Paulo passou, fez a história. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que foi com ele, é o mesmo que está entre nós. Qual é o problema? Quando eu me lembro da coragem de William Seymour, trabalhadores da última hora, escurinho, pós-revolução, no meio de uma revolução industrial na América do Norte, transição do século XIX para o século XX, 1906, convidaram ele para pregar numa igreja de Los Angeles. E ele foi pregar na primeira noite, ele pregou sobre o batismo com o Espírito Santo. Línguas estranhas é evidência do batismo. E ele não era batizado. O impacto foi tão grande que na segunda noite, a cúpula da igreja não aceitou. Quando ele chegou, a igreja diz a história, estava fechada no cadeado. Ele ficou na porta, mas ele não desistiu. Um irmão da igreja, segundo o relato, leva ele para a casa dele, e lá eles começam a cultuar. Só dois. E vai, o dono da casa é batizado com o Espírito Santo. Daqui a pouco a moça que futuramente seria sua esposa é batizada com o Espírito Santo. Daqui a pouco Seymour é batizado com o Espírito Santo. A notícia vai se espalhando. Daqui a pouco tem um culto e os irmãos vão chegando, Jesus batizando, e o número crescendo. Diz o relato que chegou um dia que o avivamento caiu, que o solo da casa caiu para baixo e as línguas estranhas começaram a fluir. Diz o relato que os irmãos passaram 3 dias inteiros, 3 noites só gritando glória a Deus, falando línguas estranhas. E os homens, as pessoas queriam chegar, para não chegavam na casa, porque agora era tão grande que quando as pessoas se aproximavam, o Espírito Santo pegava e as pessoas caíam e pulando, e Jesus batizando com o Espírito Santo. O que motivava esses homens, gente? Cheio do poder, não tinha o direito de pregar no púlpito da igreja, porque era preto. Eles tinham tudo para desistir, mas enquanto ele não pregava no púlpito da igreja, pegava uma caixinha de verdura e ia para o meio da rua, ficava em cima gritando, e Jesus batizando no meio da rua com o Espírito Santo. Jesus precisa de um crente doido por missões, apaixonado por missões. Quando eu lembro a coragem e a ousadia do Spurgeon, o homem que pregava sermão passava 3 dias arranhado, dormindo, mas não abria mão de pregar o Evangelho. Os tornozelos inchados por causa da gota úrica, a doença apertando, e ele pregando, ganhando alma para Jesus, príncipe dos pregadores. O que dizer de Wesley?
O homem que impactou a Europa, em ênfase, Inglaterra. Olha o que é que um homem envolvido com missões pode fazer. Diz o relato que a rainha da Inglaterra veio organizou: eu prefiro todos os canhões do mundo virados contra o meu país do que um crente cheio de Deus orando contra o meu país. Década de 40, diz a história que um grupo de seminaristas norte-americanos foram para a Inglaterra ouvir e ver a história de Wesley. Desembarcaram na Inglaterra e foram levados para a casa de Wesley. E o Cicerone começou a mostrar as relíquias, o quarto que ele dormia, a mesa que ele se alimentava, o escritório da escrivania onde os seus sermões eram compostos. E o Cicerone leva eles na cadeirinha que o Wesley orava. Quando os jovens viram a marquinha dos joelhos no cimento, começaram a chorar. Terminou a visita e foram para o ônibus, para casa. Vamos para o aeroporto. Quando fizeram a contagem dos que voltaram, faltava um irmão jovem. Nosso tempo, década de 40. Aí voltaram a procurar o jovem que se perdeu. Depois de procurar muitos lugares, lembraram da casa de Wesley. Entraram na escrivania, não tinha ninguém. Entraram no quarto, não tinha ninguém. Quando chegaram na cadeirinha que John Wesley morava, o jovem estava lá em lágrimas, em pranto e em clamor. E a oração daquele jovem era amor por almas. Ele gritava naquela cadeirinha sozinho: Senhor, Tu usou John Wesley para sacudir a Inglaterra. Eu estou aqui, Jesus. Me usa também, faz de novo o que Tu fizeste. Enquanto ele chorava gritando: faz de novo, o mestre do céu chegou, botou a mão no ombro e disse: Billy Graham, levante, meu filho, o ônibus já está indo embora, levante, meu filho. Olha a história de Billy Graham, um dos maiores ganhadores de alma da história. Diga para quem está falando: agora é a nossa vez de fazer a diferença. Hoje você é cheio de Deus. Hoje você é cheio de Deus, virou escândalo. Hoje você é cheio de Deus, é motivo de chacota. Se você puder, eu sou pastor de igreja, mas nós estamos num congresso de missões, não de avivamento. Mas me permita, já que estamos falando da última hora, se você puder, se tiver uma pessoa do mesmo sexo perto de você, a não ser que seja íntimo, será que você pode virar para ele como eu estou com o meu companheiro aqui? Vira assim para ele, vira assim para ela e prega comigo em missões. Se você pode, diga para ele: falta menos de uma hora. Mas diga com vida: falta menos de uma hora. A qualquer momento a trompeta vai tocar. E se ela toca hoje, eu vou subir com as mãos cheias. Diga: mas se ela não toca hoje, eu quero marcar um encontro com você. Pergunta ele aonde. Diga: tu lembra daquela rua de ouro do Apocalipse? Naquela praça de ouro puro. Diga: vai ser lá. Eu quero te ver lá. Diga para ele: se eu for primeiro,
Eu não mudo, diz o Senhor. Eu estou renovando sonhos e promessas. E eu estou renovando vidas pelo poder da minha unção. Eu tenho urgência neste grande projeto. E estou escolhendo vidas para a minha obra esta noite. O meu Espírito está renovando vidas. Hoje eu vi. Porque o projeto é meu. Agora é minha. Ensina minha. Para que saibam que os meus passos estão entre vós. Recebam a potência da minha glória. Diz o Senhor. Está sentindo o que eu estou sentindo aqui, tá? Recebe renovo, recebe renovo. O Espírito Santo está me ordenando. A unção que está ajuda você. Recebe aí, recebe aí, recebe renovo na tua jornada. Vou concluir. Tem duas trompetas aí, tem eu. Traz aqui, vem aqui para frente comigo. Só para concluir, duas trompetas, que é a última hora. Ou dois pistões de vara. Olha o que Paulo diz aos Tessalonicenses. Os estoicos, epicureus, seguidores de Epícores. Fica aqui em cima, por favor. Eles tentavam desestimular os irmãos, ensinando que não tinha ressurreição. Aí Paulo escreve dizendo: irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca dos que já morreram, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Com alarido, diga comigo, com alarido. E a voz do arcanjo, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão primeiro. E depois nós, que estivermos vivos, seremos transformados num abrir, num fechar de olhos. Só para concluir, alarido é barulho. E Paulo está dizendo que a hora vai chegar. Mas vai ser um barulho tão grande que eu acho que a terra vai pipocar. E glória. Eles estão vindo. A alegria de Deus de receber de volta, eles estão vindo. O anjo vai dar ordem e a trompeta soará. Quando eu disser com alarido, você enche o peito e dá glória sem parar. Vamos ensaiar o dia. E quando eu disser a trombeta de Deus, a trompeta soa, ok? O mesmo Senhor descerá com alaridos sem parar, e a trombeta soará. Eles estão